porque aqui em Tabuão a cultura não para. Oi gente, tudo bem? Sou Elis Trindade, professora de dança na Escola de Bailado de Taboão da Serra, de dança afro-brasileira contemporânea. Sou formada em arte, com habilitação em dança pela Faculdade Paulista de Artes. E hoje nós vamos fazer uma leitura dinâmica. Mas aí você fala assim, professora de dança afro, fazer a leitura. Mas as leituras precisam ser feitas, né? A gente precisa ler, a gente precisa se informar, a gente precisa entender a nossa realidade, a nossa cultura. E para isso hoje a gente vai fazer a leitura desse livro, Menina Bonita do Laço de Fita. Esse livro também existe várias críticas em relação a ele. Eu gosto muito de algumas partes que tem nele. Já emprestei esse livro para algumas filhas de amigas minhas. Beijo, Marioca. Também para ela entender esse processo dela de transição. Também para ela entender que a valorização dela enquanto menina jovem negra, o que ela vai passar na escola, o que ela não vai passar na escola. Aqui no conto parece que a vida dela é bem fácil, né? Isso é um facilitador para a gente, mas é a partir desse livro também que eu, Elis, em algumas escolas que eu participo, em alguns grupos de jovem e criança, eu me utilizo de parte desse livro para valorizar essa menina, principalmente quando ela está no período de transição, de entendimento, e também para explicar para as pessoas que cada um tem o seu lugar na vida, né? As culturas, elas realmente se misturam, mas mesmo misturando, a gente sabe de onde a gente veio. Então, sabendo de onde a gente veio, não tem como mudar. Não tem muito como mudar. No final dessa história aqui, existe uma história que ora, ela é bem triste, se comparada com a história do Brasil, né? E aí, o coelho que tanto quer ser da cor da menina, que faz coisas impossíveis. E a gente vai ver no desenrolar dessa conversa, desse livro, que muita gente vai fazendo coisas a vida inteira contra a sua cultura, contra o seu real, quem é você. Eu adoro usar os meus turbantes. Mas a maioria das vezes que eu passo na rua, as pessoas criticam também, ou tem medo, né? Que pena que tem medo, mas, enfim, é o desconhecido. Se você não conhece, então não critica. Se você não sabe o que significa esse turbante, essa coroa, então não critica. Se você usa e também não sabe o que é, então para de usar. Só usa quando você entender o que é e se cabe naquele lugar, se cabe naquele local, se cabe dentro do que você acredita, né? Então, não critica antes de você pesquisar. E como meu esposo sempre fala, a gente vai aqui também conversar algumas inverdades, né? E quando a gente fala que é inverdade, é a gente aceitar que mesmo tudo isso que eu tô falando aqui, dentro de várias pesquisas que eu faço, que eu tenho feito durante toda essa minha vida artística de mulher negra, pode estar tudo errado. Mas para você me dizer que está errado, você tem que ter feito a sua pesquisa. E você não pode acreditar numa única verdade. Porque como a gente sabe, a maioria das vezes, nas guerras, quem conta o final da história é a pessoa que venceu. Então a pessoa que venceu vai contar do seu jeito. Então mesmo assim é nossa vida. Quem vai contar essa história? Eu estou contando a minha história. Você vai contar a sua? Mas eu preciso que você conte a sua história com o seu corpo, porque afinal estamos falando também de dança afro. É uma leitura, mas é com dança afro. Por que eu vou fazer essa leitura? Em Taboão da Serra, com essa parceria que a gente tem com o BS, com os CAPS, com o Centro de Convivência, são lugares em que as pessoas falam assim, não, aqui não existe aula de dança. Como que vai existir aula de dança nesse lugar? Porque a UBS tornou-se o lugar da doença. Não é, gente. A UBS é o lugar da saúde. Quem vai lá tem que procurar prevenção.
E prevenção, quando fala em prevenção, está falando do nosso grupo de dança, né? Nosso grupo Agita Tabuão, dentro das UBS de Tabuão da Serra. Essa parceria que aconteceu com a Secretaria de Cultura é muito importante, que aí a gente coloca a arte e a cultura no geral como um caminho, né? Um facilitador da prevenção, entendendo que a movimentação do corpo é muito importante. Eu sempre dou o exemplo assim, né? De um ferrolho. Você tem um ferrolho, ele tá lá parado, aí ele enferruja, porque ele tá parado. Se ele tá parado, ele vai enferrujar. E aí o que você vai fazer? Talvez não consiga colocar um olhinho e ele voltar a funcionar. Provavelmente vai quebrar. E a gente não vai querer deixar nosso ferrolho quebrar. Então, para isso, nós precisamos movimentar e sempre. A gente faz várias adaptações de dança dentro do CAPS, das UBS e do Centro de Convivência. A gente tem feito bastante adaptação. Então, a gente faz leitura de poesia, faz leitura de poema, leitura de livros, tudo isso para transformar em dança. Pensando isso, eu trouxe esse livro e dentro desse livro, a nossa missão, além de se atentar ao que diz a leitura, é encontrar movimentos dentro desse livro. Vocês vão encontrar movimentos e aí vocês vão apontando aí nos comentários. Eu trouxe um acompanhante hoje, essa menina linda, do laço de fita, ó, trancinhas no cabelo. E trouxe também meu amigo Coelho. Eles vão participar hoje desse nosso conto, dessa nossa história. Essa história de hoje é da Ana Maria Machado, essa é da 5ª edição, pode ser que tenham outras, mas eu não acompanhei, é que eu geralmente uso esse aqui, que a leitura é mais dinâmica, mas isso é bem velho, gente, é de 86, né? É muito velho. E aí eu quero saber de você, qual o livro que você está lendo agora? Qual o livro que tem relação com as questões étnica, raciais que você está lendo agora? E você que é mãe, você que é pai, o que você está passando para os seus filhos em relação a valores? Aproveitando esse momento que vocês ficam em casa um pouco. Algumas pessoas sim, em casa, outras não. Quero aqui agradecer a todo mundo que não pode ficar em casa, principalmente os médicos da Rede Municipal de Saúde de Tabuão da Serra, que não podem ficar em casa e estão lá para cuidar da nossa vida. Então vamos de leitura. No final eu quero que vocês me falam qual é o livro que vocês estão lendo, hein? Ana Maria Machado, Menina Bonita do Laço de Fita. Era uma vez uma menina linda, muito linda. Os olhos delas pareciam 2 azeitonas pretas, daquelas bem brilhosas. Os cabelos eram enroladinhos, feito fiapos da noite. A pele dela era bem escura e lustruosa, parecia o pelo de uma pantera negra pulando na chuva. Imagina, que menina linda é você, hein? Ainda por cima, a mãe dela gostava de fazer trancinhas. Lembra que eu mostrei a trancinha para vocês? A mãe dela gostava de fazer trancinhas no cabelo e enfeitava com laço de fitas colorido. Ela ficava parecendo uma princesa lá das terras da África ou uma fada do mundo da lua. Do lado da casa dela morava um coelho. Um coelho branco com orelha rosa e focinho tremelicano. Ele ficava com o focinho assim, ó, mexendo toda hora. E o olho dele era vermelho, os olhos vermelhos. O coelho achava a menina a coisa mais linda que ele já viu na vida dele. Ele nunca tinha visto uma menina tão linda em toda a sua vida. E ele pensava, quando eu casar, eu quero ter uma filha igual a ela. Por isso um dia ele resolveu, eu vou lá na casa dessa menina. Aí ele falou assim, menina bonita do laço de fita, qual o segredo para ser tão linda e tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah,
Deve ser, quando eu era criança, eu acho que eu caí no pote de tinta. Quando eu era bem pequena, eu nem lembro, mas deve ser, eu caí no pote de tinta. O coelho, coitado do coelho, gente. O coelho saiu dali procurando um vidro de tinta preta, tomou um banho nele, ficou todo preto, todo pretinho. Mas veio a chuva. Quando veio a chuva, levou todo aquele pretume. E ele ficou todo branco outra vez. Então, ele voltou na casa da menina outra vez. Ele não desiste, o coelho. E falou: menina bonita do laço de fita, qual o segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequena. O coelho saiu dali desesperado, correndo. Encontrou a primeira padaria, pediu uma garrafa de café e pediu outra e tomou café e levou café para casa e tomou café. Resultado: passou a noite inteira acordado, não conseguia dormir porque ele tomou muito café e ele ainda passava a noite inteira fazendo xixi toda hora, porque ele tomou muito café. Pode, gente, tomar muito café? Não pode, gente, tomar muito café. Olha o que aconteceu com o coitado do coelho. Muito café, a noite inteira acordado, só fazendo xixi. Então, ele voltou lá na casa da menina. E ele não estava bravo, né? Porque ela tinha falado uma coisa que não deu certo. Porque ele achava essa menina muito linda. Olha que pele pretinha, maravilhosa. Então ele voltou na casa dela outra vez e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia mais o que falar, mas inventou. Já sei, seu coelho. Eu acho que quando eu era muito pequena, lá no sítio do meu avô Antônio, eu comi muita jabuticaba. Jabuticaba só tem no Brasil. Então eu comi muita jabuticaba, muita, o coelho comeu, ficou grandão, com a barriga grandona, que ele comeu muito. Pode, gente, comer muito? Muita jabuticaba dessa maneira? Não pode, gente. Então o coelho comeu. E ele foi ficando grande. A única coisa que o coelho conseguiu foi não sair dali, porque ele ficou empanturrado de jabuticaba, bem pesadão, não conseguia sair direito do lugar. E ele ficava bu. O peso dele era bu. E aí, sabe qual foi a única coisa que ele conseguiu? Esse coelho maluco, ele conseguiu fazer um cocôzinho cheio de bolinhas pretas, igual jabuticaba, mas ele não ficou nada preto. Tudo deu errado. Por isso, dali alguns dias, né? Porque ele ficou ruim, gente, com essa jabuticaba. Dali alguns dias ele voltou na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual o segredo para ser tão pretinha? O que será, gente, que ela falou agora? Fala aí você, no comentário. Fala aí o que foi que você acha que ela falou. A menina do laço de fita, ela não sabia, mas ela tentou inventar outra vez. Ela falou assim: uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulher negra linda, maravilhosa, chegou bem na hora da conversa e deu uma gargalhada, porque a mãe dela tinha um sorriso maravilhoso. Você já viu o sorriso da sua mãe? Você já viu o sorriso do seu filho? Você já viu o sorriso da sua avó? Você já observou o sorriso de alguém na sua casa? Pois é, a mãe dela
que era também uma negra linda, tinha um sorriso maravilhoso. E ela chegou e resolveu se meter na conversa. Ela falou: arte de uma avó preta que ela tinha. A artimanha da avó preta. Arte da avó preta. Então vamos lá? Aí o coelho saiu correndo dali. O que será que o coelho pensou, hein? Será que ele acreditou na menina que estava falando de uma tal de feijoada? Ou será que ele acreditou na mãe da menina que estava falando arte de vovó? Arte de uma avó preta. Aí o coelho, que era bobinho, mas não tonto, viu que a mãe da menina deveria estar dizendo mesmo a verdade. Porque se a gente se parece com os nossos pais, olha, gente, atenção, se a gente se parece com os nossos pais, com os nossos avós, com nossos tios, parentes e até os parentes tortos, ele queria ter filhas pretinhas e linda que nem a menina. Ele começou a procurar uma coelha preta. Olha só que ele não desistiu, porque na verdade ele não queria ser ela, ele queria ter filhos pretos igual ela. Que aí a gente precisa observar direito essa fala, ter filhos igual ela, que foi que fizeram para higienizar o nosso país. Enfim, muitas questões. Não precisou procurar muito e logo encontrou uma coelha escura como a noite. Ele achou, ela era linda, muito linda, e ele tentou a conquistar. Porém, começaram a namorar, eles começaram a namorar e tiveram filhotes de várias cores. De várias e várias cores. Tinha coelho branco e cinza, coelho malhado, coelho preto com branco. Mas nasceu, eita, nem falei, né? O coelho preto. Finalmente nasceu uma coelhinha preta. E aí ele logo deu como afilhada, como madrinha, a menina bonita do laço de fita. Agora a menina bonita do laço de fita era a madrinha do coelho. Olha só, gente, a madrinha do coelho, olha os cabelos nos olhos. E quando a coelha saiu com um laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: coelha do laço de fita, qual o segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: conselhos da minha mãe e madrinha. Quer dizer, a gente nessa história começa a entender a valorização da família, né? Tem outras questões dentro dessa história, mas eu preciso aqui finalizar a história falando da valorização da família. Podemos ser amigos, podemos ter vários amigos, mas a gente não pode muito se influenciar no que as outras pessoas dizem. Sempre existe outra história, sempre existe outra coisa a se falar. Então converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse com o mais velho da sua casa, entenda como que você nasceu, como que você chegou até aqui, porque isso também é dança, isso também é movimento. E dentro de toda essa história, existem vários lugares que tem movimento. Tem o pulo do coelho dentro do pote, tem a onça, tem a noite, tem o pulo do coelho, tem a quantidade de filhotes coelho, tudo isso é movimento. E vamos transformar esse movimento em dança? Então, muito obrigada porque vocês ficaram até aqui. Meu nome é Elis Trindade e hoje foi a nossa leitura dinâmica. Beijo para todo mundo dos CAPS, das UBSs e todo mundo da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Saúde. Tudo que a gente está fazendo hoje é com muito carinho, com muito amor, para ser entregue para vocês dentro da casa de vocês. Eu respeito muito vocês e a sua profissão. Você não pode ficar fora dessa. Mais cultura em Tabuão.